Tesouro IPCA é golpe. Eu saí na capa da Infomoney, mas pelos motivos errados. Será que você vai querer continuar aqui neste canal me ouvindo, mesmo sabendo disso que acabou de acontecer? Primeiro, se inscreve nesse canal e depois você decide se você vai ficar por aqui ou não. Mas eu quero que primeiro você se inscreva, porque o que eu tenho pra te falar é, essa semana saiu uma matéria na Infomoney, que eu vou deixar aqui, inclusive, se você quiser ler na íntegra, mas basicamente essa matéria fala sobre educadores financeiros que falam sobre finanças, sobre investimentos, sobre o seu dinheiro e que estão sendo punidos. Sim, você ouviu bem, estão sendo punidos por falar desses assuntos. Basicamente, a reportagem, ela foi sobre Bruno Perini, sobre o Primo Pobre, sobre o Rafael Zattar e sobre a pessoa que vos fala, porque a gente tem sofrido punições da Meta no sentido de ter restrições para lives, no sentido de não aparecer o nosso nome, nosso arroba ali na pesquisa para novos seguidores, pessoas que não nos conhecem, não conseguem nos achar. Cada um recebeu uma punição em um nível diferente. E, pasmem, cada um está sendo desbloqueado em medidas diferentes também. Você não tem um padrão em relação à punição e você também não tem um padrão em relação à solução dessas punições. Então, isso chocou a gente quando isso aconteceu. A Infomoney deu voz para isso. Basicamente, o que a Meta fala sobre isso, e isso fala na reportagem, né? Procurada, a empresa disse que não irá comentar o assunto. A reportagem enviou 8 perguntas questionando o sistema de penalidades e as diretrizes para a divulgação de produtos financeiros regulados, que é sobre o que a gente fala. Tesouro IPCA+, não é golpe, né? Tesouro Direto, todos os títulos do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, esses títulos não são golpes, são investimentos devidamente regulados. É sobre eles que a gente sempre fala aqui, lá no Instagram, e é por causa deles que a gente está sendo punido aí de alguma forma. Mas basicamente, nas regras disponíveis na internet, a Meta cita lá uma série de conteúdos que podem ser bloqueados e podem causar punições, como, por exemplo, oferecer empréstimos que exigem que o usuário pague uma taxa adiantada para obter outro empréstimo, ou oferecer oportunidades de investimento em que os retornos são garantidos ou sem risco, recomendações nas quais os títulos públicos não se enquadram. Então, basicamente, a Meta, ela tem robôs. Esses robôs atuam ali num filtro em relação ao conteúdo e a gente acaba sendo punido por esses robôs, porque a gente não tem como recorrer. Eu sou advogada, você já deve saber, e quando a gente foi fazer uma defesa em relação a essas punições, a gente precisou ser extremamente genérico, porque as acusações também eram genéricas. Em algumas delas, falava-se até sobre lavagem de dinheiro, promessa de dinheiro fácil. Isso nada tem a ver com o nosso conteúdo de finanças, de investimentos, sobre o que a gente fala aqui diariamente. Na verdade, o que mais deixa a gente indignado, de certa forma, é que tem muita gente por aí enganando outras pessoas através da mesma rede social, prometendo, por exemplo, que você vai ficar rico ou ganhar dinheiro com aposta, com jogo online, com cassino. Essas pessoas deveriam ser punidas, e não as pessoas que falam sobre educação financeira. Na verdade, a educação financeira já é tão difícil de chegar para o brasileiro, ela já está tão atrasada em relação ao que deveria ser para o brasileiro, porque é um conteúdo que você deveria ter acessado na escola, mas provavelmente não acessou, e agora que você tem a oportunidade de acessar gratuitamente através das redes sociais, as próprias redes sociais bloqueiam esse conteúdo, impedem que ele chegue para as pessoas. Então isso realmente deixa a gente muito indignado, porque paralelamente tem um pessoal impune e falando realmente mentira, enganando, ferrando com a vida das pessoas, né? Então, a gente teve recentemente o caso da CPI das bets, por exemplo, a gente está tendo ainda, né? As pessoas estão indo depor e tudo mais e se explicar por quê. Porque usam uma conta demo, que é uma conta demonstração no celular, para fazer a propaganda daquilo para você. Você acredita que a pessoa mesmo tá jogando, tá ganhando, e você tá desesperado para pagar uma conta amanhã, um boleto amanhã, pensa que aquilo ali é uma esperança, né? Uma luz no fim do túnel, joga, perde mais dinheiro. Tem gente muito endividada em relação a isso, em relação a jogos, apostas e tudo mais. E a única forma, o único caminho, a única solução possível para esse tipo de vício, que infelizmente tomou conta do país inteiro, não é a própria CPI das bets. A CPI das bets tem um efeito secundário, que tem um efeito efetivo sim, mas não é de punir, mas não é a solução do problema. É parte da solução, mas não é a solução. O único caminho, a única solução possível é, de fato, a educação financeira. Porque se as pessoas entenderem que riqueza é uma construção
E não é uma jogada de sorte, não é o próximo clique, não é a próxima rodada, não é o próximo animalzinho ali que faz você ter o sentimento de ganho, ainda que você esteja perdendo ali na plataforma. Isso nada tem a ver com riqueza. Isso só enriquece o dono da casa de aposta, ou o dono do joguinho, do tigrinho, enfim, e a pessoa que está divulgando isso para você, que inclusive ganha com a sua perda. Riqueza nada tem a ver com isso, porque a riqueza ela é construída. O caminho da riqueza são os investimentos. É aquilo que a gente fala de você plantar uma semente hoje, colher amanhã. Você vê a árvore sendo construída, você vê a árvore crescendo e essa árvore aí sim vai gerar frutos para você. Quando a gente inverte essa ordem, quando a gente busca atalho, busca a solução de dinheiro fácil, aí sim não dá certo. Aí sim tende a você trilhar o caminho muito mais da pobreza do que da riqueza de fato. Então, os influenciadores, nós fizemos alguns desabafos ali na rede social. O próprio Bruno Perini ali desabafou no sentido de falar que quem divulga aposta esportiva, bet, está tranquilo, ninguém é banido. Inclusive tem vários posts com golpes aí, com foto minha e de outros falando para entrar em grupo de WhatsApp, para receber indicação de ações que vão subir 30%, e isso deixam rodar, ou seja, deixa lá postar e ninguém tira, ninguém bloqueia. Agora, quando a gente coloca um post falando de um título público, aí eles vão lá e tiram. Então é de fato muito estranho. Outra pessoa que recebeu o bloco fui eu, esse bloqueio aí da meta fui eu, Sou, lá na reportagem ele fala ali, sou criadora de conteúdo, faço isso desde 2022 inclusive, e eu não podia fazer lives até fevereiro do ano que vem. Agora pasmem, este momento do vídeo é importante. A reportagem, ela saiu essa semana, tem 2 dias. Tem um dia que o meu Instagram liberou para fazer live. Tem um dia que as restrições todas saíram da minha página. Tem um dia depois, o dia seguinte ao da reportagem, o meu perfil voltou a aparecer para as outras pessoas. E é muito claro, muito nítido pra gente, porque a gente consegue ver que tá entrando gente nova, seguidor novo. Por quê? Porque agora eles estão conseguindo acessar meu conteúdo. Até 2 dias atrás, eles não estavam conseguindo. A reportagem saiu, um dia eu consigo agora fazer conteúdo e eu sei que isso vai chegar para as pessoas. Muitas vezes a vida não é justa e muitas vezes não é fácil falar sobre educação financeira no país. E muitas vezes o teu propósito, a tua missão também vai passar por momentos desafiadores, momentos que vão te provar de certa forma. E o recado que eu gostaria de deixar é: a verdade, ela vem à tona. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo leve, mas a verdade, ela sempre virá à tona. Ela veio à tona no meu caso, hoje eu consigo fazer lives no Instagram, consigo fazer com que o meu conteúdo chegue, mas seja lá a provação pela qual você está vivendo, pela qual você está passando, a injustiça que você esteja sofrendo no momento, que fique uma lição. A verdade sempre vai aparecer de alguma forma, tá? Então, quero agradecer inclusive vocês que estão aqui no YouTube, que estão lá no Instagram também, quem não está lá no Instagram, vá para o Instagram, porque aqui você não vai ver outra coisa relacionada a riqueza fácil, a mentira, a construção falsa, a jogo, a aposta. Não. Eu sou uma voz contra tudo isso. Eu sou uma voz a favor da riqueza construída, através dos investimentos regulados, através daquilo que é possível, através daquilo que eu vi as pessoas não saberem durante 16 anos que eu trabalhei nos bancos. É isso que você vai ver aqui. Basicamente, a verdade. A verdade que veio à tona através dessa reportagem, a verdade que fez meu Instagram finalmente ficar desbloqueado um dia depois. Até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curte esse vídeo se você quer apoiar pessoas que falam a verdade. Isso é uma forma de fazer isso. Quando você curte, quando você compartilha, você está apoiando a verdade. É mais prejudicial o silêncio dos bons do que o barulho dos maus. Se o barulho dos maus está chegando para essa geração e para a próxima, então o barulho dos bons também precisa chegar. Os bons não podem se silenciar, porque isso torna tudo ainda mais perigoso. Você entendeu? Você sacou? Você tá comigo? A gente tá junto? Um beijo, até o próximo vídeo.